Pessoal do Val Goleiro, eu sou Valdir Bardi e hoje nós estamos começando, não sei com que frequência, a análise do goleiro. A ideia é fazermos algumas análises dos goleiros com quais trabalhei, de goleiros de campeonatos aleatórios e, enfim, não é como vocês... Para quem acompanha, aliás, o Val Goleiro não é para colocar verdades, simplesmente provocar reflexões. Então é com esse intuito que a gente está começando esse quadro novo, análise do goleiro, ou nesse caso, dos goleiros. Antes de mais nada, me apresentar, eu sou o Valdir Bardi, co-idealizador do Val Goleiro, idealizador do Val Goleiro Treinamento, tenho experiências aí por países como Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos, Jordânia, Brasil, Indonésia, e nesse meio tempo também tirando licenças, aproveitando oportunidades para fazer estágios, né? Como está escrito aqui, o estágio que eu fiz, e para mim foi muito marcante, foi o estágio no Hoffenheim da Alemanha, mas não é esse o caso, não é sobre mim que nós queremos falar, é fazer as análises. E antes de fazermos um pouco dessas análises, né, bem sucintas, não é nada para cairmos de cabeça no assunto, eu queria deixar, né, alguns esclarecimentos antes de começarmos, né? A gente queria destacar que que o intuito aqui não é expor nem goleiro e nem treinador, muito menos as equipes, mas sabemos da importância de se levantar temas e discuti-los com a intenção de haver, sim, uma reflexão. E eu acho que esse é o nosso maior intuito aqui, é ter uma reflexão, é estimular você a pensar. Se você ficar nesse vídeo até o final, você vai perceber que a ideia realmente é não estar certo, não falar de regras, mas que vocês vejam a nossa opinião, e com a nossa opinião vocês podem concordar ou discordar, porque isso aí faz parte da vida e do futebol muito mais ainda. Sem querer estar certo de nada, sem querer estar regras, como nós falamos. Não explano ninguém, a ideia aqui é uma simples análise de dois lances bem curiosos que nós vimos agora e poucos falados, né? A gente vê algumas análises de técnicas bem específicas, sem falar de contexto, e aqui a gente quer falar um pouco do contexto e entender um pouco o que levou o sucesso ou o insucesso da ação. Então, para a gente começar, o nosso primeiro lance é um pouco do detalhe do detalhe, né? É esse lance do São Paulo com o time do Carajás, do Pará, onde o São Paulo sai perdendo e depois consegue a virada, e um desses lances é esse aqui. Aqui, onde vocês podem ver, eu vou deixar o lance correr, e depois a gente fala um pouquinho, né, a gente contextualizando um pouco do que a gente viu desse lance aqui do Carajás 2, São Paulo 3, acho que foi o primeiro jogo, se eu não me engano, da Copinha. O zagueiro do São Paulo arranca com a bola, o atacante Carajás até, né, tenta acompanhar, porém dá uma largada, o volante pode chegar, não ataca, não atacando ele abre um espaço pela lateral, o mesmo está um pouco desatento, esse jogador de São Paulo percebe o espaço, faz o passe, o atacante não consegue dominar bem a bola, né? Aumentando e dando as chances de recuperação do próprio lateral que vem, e o goleiro percebendo mesmo, eles agem em conjunto, né? E aí acontece uma interação do zagueiro com o goleiro e o atacante. Então a gente percebe que a gente acaba falando das referências, né? A gente está falando de ataque, a gente está falando de defesa, a gente está falando de bola, a gente está falando de gol, e essas referências para nós são muito importantes na hora de julgar uma ação, ou nesse caso, a tomada de decisão do goleiro, que ao perceber que a bola está viva, como a gente diz, ele tem a atitude, né, a proatividade de diminuir esse espaço, e ambos os jogadores do Carajás acabam encaixotando o jogador do São Paulo e obtendo sucesso no lance. Então, mais uma vez, eu acho que não é ação sozinha do goleiro, não é porque o goleiro saiu ali, existe todo um contexto, e é bom contextualizarmos para colocar o goleiro dentro desse contexto e agindo assim com o seu companheiro, interagindo com o seu companheiro, interagindo perante a ação que é tomada
do oponente, ele consegue sim obter sucesso com a tomada de decisão. E a gente acaba destacando aqui no final que a tomada de decisão do goleiro em perceber tal ação e de maneira efetiva encurtar espaço, interagindo de maneira eficiente, foi muito essencial, aliás, muito não, desculpa, foi essencial para obter o sucesso. Vou voltar aqui no lance para vocês verem, e aqui a gente vai acompanhando devagarinho para vocês verem um pouco. Pode ver que ele aumenta a velocidade, e quando ele aumenta a velocidade aqui, ele depois, percebendo que o seu zagueiro está chegando, ele também diminui, e essa diminuição é o que a gente fala, porque dependendo da situação, isso é muito relativo. A gente fala para o goleiro atacar. Se ele atacar no momento que o atacante tem a posse de bola, esse atacante vai perceber a movimentação e vai fazer o chute com o goleiro em movimento. E com o goleiro em movimento, concordam vocês comigo que as chances de defesa ela diminui bastante. De novo, gente, é um lance muito relativo, é muito situacional. Então, essa situação aqui, que ele saiu, percebeu o atacante chegando, percebeu o seu zagueiro chegando para ajudar, ele parou no momento certo, conseguiu reagir de acordo, e percebam que ali também, acompanha aqui o mouse, já tem um jogador, do Carajás fazendo sua proteção da baliza, porque o goleiro se encontra fora dela. Então aqui a gente destacou esse lance do Carajás, e mais um lance que para mim é parecido, porém muda-se um pouco a tomada de decisão do detalhe. Esse detalhe aqui, detalhe do detalhe, que é do jogo Esfera 1, Botafogo 0, do Botafogo está um pouco alta, o goleiro está descompactado a essa linha, mesmo a bola caindo lá. Agora percebam, né? O jogador dá uma parada, o goleiro dá uma titubeada também, dando espaço para o atacante, para o jogador do Esfera conseguir achar o homem livre dentro da grande área e fazer o gol histórico do Esfera, o primeiro gol do Esfera na Copa São Paulo, se eu não me engano, lance. Então aqui, após passar o passe nas costas da defesa do Botafogo, o jogador que está em disputa para o lance, número 4, corre para o meio da pequena área, o goleiro e o jogador mais próximo, ninguém dá combate, deixando confortável o jogador que tem a bola. É aquilo que a gente falou. A hora que esse jogador do Esfera vai para a linha de fundo, perto da entrada da pequena área, um jogador que estava no lance que para, o número 4 que também corre para o meio da área, o goleiro também para, e lógico, com a bola na linha de fundo, sem goleiro, o jogador para pressioná-lo, vai ter espaço, que quer dizer que vai ter tempo e vai conseguir tomar a melhor decisão, que foi achar o jogador nas costas e fazer o gol da sua equipe. E ali nós percebemos que faltou agressividade, faltou aquela interatividade que a gente mostrou do próprio Carajás. Após nenhum dos jogadores vir atacar, cabia ao goleiro também no final da ação atacar, e ele também não ataca. Então, tem no jogador, né? Porque o número 4 ele corre para o meio. Então, essa interação é isso que a gente chama de tática coletiva. Eu sei que o meu companheiro faz, e interagindo com o que eu sei que ele está fazendo, eu também posso agir para resolver o problema, e isso acaba não acontecendo. Começando coletiva e depois a gente vai fracionando para os individuais, elas acabam acontecendo uma atrás da outra, como um efeito cascata, dando tempo, novamente, que o jogador do próprio Esfera queria para achar o seu companheiro que estava entrando nas costas e fazer o cabeceio e fazendo o gol. E vou colocar de novo os dois lances para vocês verem aqui, né? Para a gente chegar a uma conclusão. Bola enfiada, como falamos, a interação zagueiro e goleiro ocupando, encaixotando, né? Eu acho que a gente também pode usar esse termo, encaixotando o jogador de São Paulo. E já aqui, pode ver que no final a linha alta, meio desorganizada, e lá no fundo os dois jogadores, deixa eu até voltar um pouquinho aqui agora, para a gente dar uma olhada de novo, porque até aqui vamos deixar as coisas mais individuais. Aqui de novo, a gente percebe que a linha está um pouco alta, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, mais o goleiro, 5 jogadores do Botafogo, contra 1, 2, 3, que é o jogador que vem de trás do Esfera. Então, se a gente colocar 4 mais 1, né, 5 contra 3, e aqui as coisas vão ficando mais individuais, porque esse jogador que está com o jogador do Esfera poderia ter atacado. Mesmo que ele não foi até o final, esse jogador percebendo que ele não foi,
ele poderia continuar e assim atacar, não correr para o meio da área, mas correndo. Mas ele sabe que aqui também tem um jogador, uma linha de passe, então ele tenta parar e fechar essa linha de passe. Agora, onde ninguém ataca o portador da bola, nós temos 1, 2, 3, a volta do jogador, e este jogador aqui tem a calma de achar o segundo jogador aqui atrás, podendo erguer a cabeça e achar. Ainda assim, nesse momento aqui, ainda alguém, por comunicação ou por atitude, tomada de decisão, poderia atacar a bola. O mesmo não acontece, facilitando para o jogador de esfera. A câmera de trás do gol deixa ainda bem mais claro. 1, 2, aqui o goleiro já poderia ter atacado nesse outro momento aqui. Por quê? Porque o domínio não é o perfeito. E aqui ele pode estar abafando porque ele tem a proteção do número 4, que pode correr para a linha assim que ele ataca a bola. Não acontece, azar do Botafogo, que concede o gol por uma sucessão de erros, mas que também acaba com uma tomada de decisão do seu goleiro. Conclusão, pessoal, 2 lances muito parecidos, bolas enfiadas em diagonais, apesar de ser grande área, ali muito goleiro ainda tem dificuldade em saber o que fazer, e assim, é difícil a gente colocar uma regra, é muito da situação e é muito você você ter uma tomada de decisão efetiva perante a situação. Por isso que o nosso treino deve sempre complementar aquilo que o jogo pede. É por isso que esse tipo de situação, esse tipo de experiência o atleta tem que vivenciar no treino para que quando aconteça no jogo já esteja mais preparado. De maneira relativa, com poucas referências, com nós, treinadores de goleiros, desde o treino analítico até o treino relativo e até o treino integrado com a própria equipe. Tá? Saber estar, perceber e agir de acordo com a situação ainda é o maior desafio, independente de técnicas. Pode ver que aqui em nenhum momento a gente falou o goleiro tinha que sair assim, assado. Não, o goleiro tinha que ser efetivo. Ele tinha que resolver um problema, e quando a gente fala de resolver problema, mais que técnicas defensivas, a gente busca falar das habilidades, porque abrange muito mais aquilo que a gente quer na questão de efetividade. Conseguir tomar decisões sem se afetar com o entorno, comunicando e agindo de maneira coerente que pede o lance. Esses, na maioria das vezes, diferentes um dos outros, é o desafio. Quando eu digo diferente um dos outros, é de pessoas, né? Porque cada jogador, cada atleta tem uma maneira de pensar, e cabe a nós, treinadores, saber como é que vamos dar o feedback, montar e perceber essas necessidades de cada goleiro para conseguirmos termos sucesso naquilo que a gente busca, que é o treino, e dando resposta para saber se tudo está dando certo ou errado, o jogo como resposta para que é o treino. Um dos outros... Esses, na maioria das vezes, diferentes uns dos outros, é o desafio, e nesse quesito, fator primordial entre salvar um gol, tomar ele. Tomada de decisão. A gente pode falar de perfil, mais reativo, de perfil mais proativo, de antecipativo, como falam aqui no Brasil, mas a verdade é que hoje o futebol busca o jogador inteligente que saiba tomar boas decisões coerentemente e efetivo com a situação. Por que eu quis falar bastante da tomada de decisão? Porque muitos gols que a gente vê, entre o goleiro sair ou não sair, ou sempre reagir, correr para a nossa linha, é o que tem se visto bastante, e às vezes não é isso, como o próprio goleiro do Carajás mostrou ali. Às vezes tem que se ter um pouco mais de coragem, tem que se acreditar no companheiro, tem que se ler a jogada, e tudo isso se consegue no treino. Tá bom, pessoal? Mais para conseguirmos bater esse papo, para vocês entenderem como pensa um treinador de goleiro, como é que passamos essas ideias para os atletas. Eu acredito que no próprio Botafogo, esses vídeos, essas situações passam por vídeos, passam por análises, e essas análises vão preparando treinadores e jogadores cada vez mais, e assim continua-se a evolução do goleiro. Então, para a gente pontuar, não deixar passar em branco um pouquinho da copinha, se vocês tiverem mais lances que tá acontecendo repetidamente, valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, e deixa aquele like se vocês gostaram aqui no YouTube, e vamos falando. Grande abraço, valeu, pessoal, tchau, tchau.